Leandro Nazireu, então, declara, fechando a nossa edição de hoje do Primeiras Notícias. A gente fica por aqui. Na semana que vem estaremos juntos a partir das 7 da manhã, se o Senhor nos permitir, porque dele são todas as coisas e para ele todas as coisas. Não esqueça, sem Jesus nada podemos fazer. Continue firme na fé. A gente continua com a programação, daqui a pouco a gente se fala. Você ouviu as primeiras notícias em tempo real. Primeiras Notícias. De volta segunda-feira, às 7 da manhã. Nossa Rádio. Você está ouvindo a Nossa Rádio, trazendo a paz, o amor e a fé ao seu coração. Nossa Rádio. Mensagem de fé. Com missionário R.R. Soares. Amigos, na carta de Paulo aos Filipenses, há uma palavra bonita no capítulo de número 2, versículo 21. É uma advertência que tristemente existe essas pessoas que ainda não estão ligadas na palavra de Deus. Ele disse o seguinte: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Depois que nós fomos salvos, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. A prioridade máxima na nossa vida deve ser o reino de Deus, porque nós estamos inseridos nele. Quando nós procuramos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Se nós que somos de Deus, iluminados pelo Senhor, chamados para participar dessa santa vocação, procuramos o que é nosso e não o que é de Cristo, quem vai procurar o reino de Deus, o cuidado para o reino de Deus, fazer a obra de Deus? É preciso que a gente fique firme naquilo que Deus nos ensina, naquilo que Deus fala conosco, que Deus nos mostra. E desta maneira nós poderemos vencer as batalhas. Ele estava dizendo no versículo anterior, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Quer dizer, as pessoas na época de Paulo já estavam desprezando o reino de Deus e só buscando para prosperidade, para cura, para bênçãos. O que é verdade, Deus cura. No último culto nós vimos aqui grande manifestação do poder de Deus. Tinha 4 senhoras aqui, as 4 foram curadas no mesmo momento, cada uma com um problema sério. E Ele pode curar hoje. Agora, nós temos que dedicar a nossa vida. Eu preciso cuidar do reino de Deus, buscar o progresso do reino de Deus, porque esse é o dos lábios de Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Do contrário, nada nos será acrescentado. Vamos orar agora. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua direção, obrigado pela revelação daquilo que está escrito, pela iluminação da nossa alma. Eu oro agora por todo esse povo que está presente aqui. Pessoas que vieram de muitas partes com necessidades, precisando da tua ajuda. E Deus, hoje é dia do Senhor tocar em todas elas. Em nome de Jesus, eu vou abençoar esse povo e faço isso para a tua glória. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Mensagem de fé. Sua vida vai ser transformada. Culto de libertação. Hoje, às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 2 e às 5 horas da tarde e às 7:30 da noite. Na Avenida São João 791, Centro de São Paulo, próximo ao metrô República. A Igreja Internacional da Graça de Deus está de portas abertas esperando por você. Itapevi, Avenida Presidente Vargas, 422 Centro. Igreja Internacional da Graça de Deus. É todo o Brasil, você ouve a nossa rádio. Tem nossa rádio em Belo Horizonte. Nossa rádio 97.3. é de nossa rádio, mais perto de você. Mais perto de você. Nossa Rádio.
Agora, na nossa rádio. Cheias de graça. Agora a gente fala de saúde, economia e muito mais. Com informação e muita música. Cheias de graça. 96, bom dia, estamos juntos em mais uma edição do Cheias de Graça, a partir de agora até 10 da manhã, vamos bater papo. Pastora Rosa, bom dia. Bom dia, Fátima, bom dia aos ouvintes, um abraço bem forte, o nosso final de semana vai ser maravilhoso, já estou preparada, hein? Amém, tá profetizando, já eu tô recebendo, maravilhoso, é isso aí. E aí, pastora Rosa, tá tranquila hoje? Hoje é dia de libertação, hein? Não, olha, hoje é dia de libertação e o dia tá corrido, o povo ama isso realmente, precisam disso, Fátima, e é necessário. As pessoas têm que aprender a ir de encontro mesmo, a buscar pela sua libertação que traz liberdade, sabia? Que às vezes a pessoa ali presa a alguma coisa, ela não tem essa liberdade, ela não pode fazer nada, às vezes a doença, a dificuldade financeira, as brigas, os problemas que o mal, o mundo, essas coisas mesmo, a gente sabe que existe um peso, elas têm que ser libertas e aí sim são completamente livres. Então hoje é dia, o povo promete vir mesmo, as campanhas estão fortes e nós vamos buscar pela libertação desse povo. Amém. Bom, Cheias de Graça começa, a gente hoje tem um assunto muito interessante, a gente vai falar da adultescência. Eu nunca nem tinha ouvido falar disso, pastora Rosa. Adultescência. Ela é conhecida como a síndrome de Peter Pan, né? Uma tendência que vem sendo analisada e discutida aí por muitos estudiosos. Você já tinha ouvido falar da adultescência, pastora Rosa? Não com esse nome. Não? Com esse termo, não. Como é que a senhora tinha conhecido? Eu já conhecimento de como? essa síndrome de Peter Pan. De Peter Pan. Pessoa que querer ser criança infantil o resto da sua vida. Que loucura isso, né? Pois é, como é que as pessoas... Por que será que as pessoas, né, chegam a uma certa idade, elas querem voltar à idade da adolescência, voltarem a ser crianças, Bom, vamos perguntar tudo isso agora pro Gustavo Zampoli, ele que é psicólogo e nos dá o prazer de voltar aqui aos nossos estúdios para bater papo com a gente. Gustavo, bom dia, viu? Obrigado pela sua presença mais uma vez. Bom dia, Fátima. Bom dia, pastora. Muito bom dia. Prazer enorme estar aqui de volta com vocês. Bom Prazer dia, ouvintes. A gente vai falar um pouquinho sobre esses adultos que ainda querem ser adolescentes. Tá mais frequente do que a gente pensa, viu, Fátima? Não, então a gente até visualiza às vezes algumas cenas no nosso dia a dia, na rua, né? Sim. Por aí no transporte. Mas aí você não imagina que isso é uma síndrome, né? Você acha que de repente é só um modismo, mas é uma síndrome, é um problema. É um problema que a gente chama de uma disfunção psíquica, né? Onde a pessoa ela não cresceu, né? O processo psicológico dela ainda está ligado à adolescência. Ela quer continuar sendo adolescente, mas o nosso papo eu vou explicar tudo sobre esse processo, por que acontece, o que causa, e vou ensinar como diagnosticar isso nos nossos dia a dia, que talvez tenha uma pessoa aí do nosso lado que tem essa síndrome e a gente não está sabendo lidar com a situação. Bom, vamos começar então, já tô curiosa, viu, Gustavo? Já tô curiosa e já quero que você comece contando pra gente como é que isso acontece no ser humano. No ser humano, ótimo. Você acabou de dizer aí que é uma síndrome. Sim. E que não é, a pessoa não age assim porque é um modismo. Então, não. Isso tem um problema fisiológico? Como é que acontece essa... Então, vamos começar desde o início, né, Fátima? A nossa personalidade é construída através dos mecanismos que nós temos interação com as pessoas. Então, automaticamente, com esses mecanismos que a gente interage, a nossa personalidade vai sendo desenvolvida. O adolescente, ele precisa de regras, ele precisa ter responsabilidade, ele precisa ficar maduro. E muitas vezes isso não acontece na nossa casa, né? Os pais deixam o filho fazer o que quer, não coloca responsabilidade, não coloca ele para ter essa madurez. Então o que acontece? Ele vai se tornando esse adulto infantilizado, que pode tudo, que pode fazer o que quer, que pode fazer aquilo que tem vontade. Então automaticamente, né, ele não constrói um repertório de responsabilidade. Então ele se torna esse adolescente infantilizado. Do outro lado, a gente vai olhar também com adolescentes que são privados de tudo, que não pode sair, que não pode namorar, que não pode ter nenhum envolvimento. Então automaticamente também
ele vai ser privado de tudo que ele tem que viver na adolescência. Então vai chegar na fase adulta, ele vai querer viver aquilo que ele não viveu. E por que é importante a gente viver as nossas fases? Porque cada fase vai ter essa experiência. Então a criança tem que ser criança, o adolescente tem que ser adolescente, o adolescente vai aprontar, ele vai desafiar, porque faz parte, ele tá numa mistura ali de hormônios. Então na vida adulta, ele vai ter, né, essa diferença, ele vai perceber que, ok, eu não preciso ser daquela forma. Só que se ele é privado disso, na vida adulta ele vai querer ser o adolescente que ele não foi. Então tem esses dois lados, ou priva muito, ou deixa muito aberto, gera problema. Entendeu? E Gustavo, Oi. Não tende também para preferências, não sei, acho que costume, desde pequeno, como você mesmo falou, né? Ou você solta demais, ou puxa demais, nem se soltou demais, em as crianças fazer esse, né, gostar de fantasia, coleção, videogame. Não tem também essas preferências? Também, pastora, mas a questão é que na criança, no adolescente, você tem que jogar videogame, você tem que participar de campeonatos e tal. Tem essa questão. Só que por que isso vai para a vida adulta? A pessoa não sabe ter o equilíbrio. E o mundo em volta, né, que a gente vai colocar a família, não coloca esse equilíbrio pro adolescente. A gente não nasce com regras. Quem coloca nossas regras são nossos pais e a sociedade. Só que quem é o principal de colocar regras, de colocar limites? São os pais. E eles não colocam isso. Então o pai, olha, filho, você tem que jogar videogame até tal hora. Depois você tem lição para fazer. Muitos pais não fazem isso, pastora. Deixa o livre-arbítrio acontecer. E é onde gera problemas. Então a gente tem que colocar regras nos nossos filhos. É necessário. Nós vivemos com regras para pegar ônibus, para pegar metrô, para estacionar. Por que a gente não pode colocar regras nos nossos filhos? Talvez é uma boa pergunta que a gente tem que fazer pro nosso dia a dia. Verdade. Ô Gustavo, é muito Oi. interessante isso que você falou, de ou liberar demais ou reprimir demais. Sim. Então, por exemplo, se de repente eu fui uma adolescente que tive que arcar com responsabilidades dentro da minha casa, por exemplo, tive que sair cedo para trabalhar, um exemplo de quem saiu cedo para trabalhar, que não viveu a adolescência porque precisava ajudar no sustento de casa, ele tem uma tendência a desenvolver esse problema, então, na vida adulta? Não especificamente, Fátima, porque cada um tem o seu mundo interno, que a gente chama de mundo cognitivo. Então, essas vivências vai transformar você na pessoa que você é hoje. Então, por exemplo, eu e você estamos caminhando, a gente pode passar por um acidente, eu posso interpretar como, isso acontece. Você pode interpretar como uma grande catástrofe. Então, a vivência e o que você estrutura lá dentro vai dizer quem você é. Então, você pode ser privada muito, né? Chegar na vida adulta, ok. Mas o princípio maior da tendência é você se tornar um adulto infantilizado. Você quer um exemplo? Eu tive um atendimento onde a minha paciente casou muito cedo, com 17 anos, e ela se separou com 30. Ela estava experimentando com 30 anos o que ela não experimentou na vida da adolescência. Saindo, se divertindo e por aí vai. Então não adianta a gente privar. Porque é uma fase da nossa vida. Então tem que ser criança, tem que ser adolescente. Então você pode ser privado a vida inteira, mas vai chegar uma certa hora que vai ter uma válvula de escape. É como se fosse um balão cheio. Uma hora ele vai soltar. E eles podem ter assim uma característica em si, não suportar, né? Vamos dizer, não suportar rotina. Exatamente. Não suporta rotina, sempre estão vestindo roupas meio infantis. A fala também é infantil, não assume responsabilidade, não assume horários. Esse horário é 9 horas, pastor. Eu vou chegar 10 para as 10, Gustavo, e não tem problema. Por que isso? Se a gente for perceber, o adolescente se comporta dessa forma. Ele não entende os limites, não entende a responsabilidade. O adulto continua dessa mesma forma. Então é legal a gente olhar para esses comportamentos. Como que você se veste? Como é que você lida com os horários? Como é que você lida com as pessoas te dando bronca? Isso é uma grande especificação, tá, pastora? Esses adolescentes, eles não conseguem lidar com frustração. Não consegue. Automaticamente, quando acontece esse tipo de coisa, eles brigam, se fecham, faz cara feia, mas a maioria das vezes acaba atacando. Que é o que o adolescente faz. Tenta se defender, né? Gente, eu tô aqui pensando quanto adolescente eu... Tem vários, viu, conheço. Fátima? Tem vários. Vamos conversar com o Gustavo Zampoli até as 10 da manhã. Você pode fazer sua pergunta pelo WhatsApp, pastora. Pode, né, mandar pelo WhatsApp 0 operadora 11 940 42 70 92. Olha que fácil, é 0 operadora 11 940 42 70 92, ou até mesmo pelo telefone. Você pode ligar, deixar sua pergunta, é o 0 operadora 11 31 53 1010 opção 1. A gente tem uma canção agora e já a gente continua o nosso bate-papo. Quem canta agora? Coral Resgate, 24 horas
fiel. 24 horas. É a música da Pastora Rosa. É 24 horas ligada. Cheia de graça. Coral Resgate, 24 horas, intervalo, a gente volta já. Cheia de graça. Continue na nossa rádio. Cheias de graça, volta já já. Nossa Rádio. Rede Nossa Rádio. Por que você ouve a nossa rádio? Ela é nossa rádio, porque é uma rádio que tem músicas variadas. Ouça a nossa rádio todos os dias. Aí ouça a nossa rádio porque ela é a melhor rádio do Espírito Santo. É, e tem nossa rádio no Brasil inteiro. Aqui em Teresina, no Rio Grande do Sul. Salvador é a melhor rádio da capital baiana. Nossa Rádio. Todo mundo ouve. Nossa rádio, ouça em volume máximo. Todo mundo tá na nossa rádio. Tô ligado o tempo todo. Todo mundo ouve.
Quer conferir os melhores adoradores? Nossa rádio, tudo de bom. Sintonize na nossa rádio. E graças a você que tá juntinho com a gente o tempo todo, a nossa rádio. Muita bênção, programação boa. Ouço a nossa rádio, que é uma rádio maravilhosa, que eu gosto muito. Essa rádio que só ensina a pessoa e pro caminho do bem. Eu tô Na nossa rádio. Graças a ela, todos meus dias estão sendo abençoados. Muito obrigado, nossa rádio. Eu tô Na nossa rádio. Nossa Aqui é 24 horas ligada. Muito, é uma maravilha, muito bom. Tudo que a gente espera de uma rádio. aqui tem Uma programação com Mais conteúdo. bênção, mais alegria. Ótimas premiações também. Nossa rádio. No Brasil inteiro. Da nossa rádio. Deus abençoe a equipe Nossa Rádio. todo mundo escuta. Escute a nossa rádio, não tem rádio melhor. Depois do sucesso é desse jeito, Felipão lança seu novo CD. Felipão. Abençoado. 13 faixas em agradecimento a Deus, adoração e uma pitada de sertanejo universitário. Felipão. Desse jeito, mais ou menos. CD Abençoado do Filipão. Já à venda. Graça Music. 15 anos expressando a graça de Deus através do louvor. Mais perto de você. Nossa rádio. Há um determinado momento em nossas vidas que precisamos acreditar em Deus e deixarmos nossos filhos andarem com suas próprias pernas. No livro Dê as Chaves aos Seus Filhos, os pais vão descobrir como ser o copiloto e não o motorista, para ajudar os filhos a terem uma vida espiritual bem-sucedida. Mais um lançamento Graça Editorial. Livros que iluminam. De manhã, à tarde e à noite. Nossa rádio. Ponto direto. Acontecimentos trágicos levam um homem a travar uma batalha interna entre a mente, a memória, a emoção, a vontade, a consciência e o coração. O que fazer quando todos esses sentimentos estão disputando o controle de sua vida? A Graça Filmes apresenta Guerra Interior, uma história que mostra que a vitória em uma luta espiritual depende da obediência à palavra de Deus. Guerra Interior, vencedor do prêmio Chrono Awards como melhor filme evangelístico. Lançamento Graça Filmes, ideal para a família. Nossa rádio. Todo mundo ouve. Muita gente já tem a nossa TV em casa e garante. São os canais que toda a família gosta. Ouça este depoimento. A nossa TV, ela, quando a gente assinou, ela trouxe bênçãos que na época não tinha. E teve uma época que minha família estava totalmente passando por muitos problemas. Eu liguei lá no SOS, pedindo para que eles pudessem me ajudar em concordância em oração. E ali junto com eles orando e em concordância. Era meu irmão que na época estava dando muito trabalho, então ele parou. Ele mora na Paraíba com a minha mãe, então ajudou muito. E está ajudando até hoje esse canal SOS Oração. Assine agora mesmo a nossa TV. Ligue para 0 operadora 21 3265 5000. Nossa TV, a TV por assinatura que leva o melhor conteúdo para a sua família. Nossa rádio. Nossa rádio 9h24. Nossa rádio, mais perto de você. De volta na nossa rádio. Cheias de graça. Já estamos de volta com Cheias de Graça, hoje falando sobre um assunto muito interessante e conversando hoje com o Gustavo Zampoli, psicólogo, que está aqui nos nossos estúdios, falando sobre adultescência, né? Aquela história de você ser adulto e querer viver aí como um adolescente ainda. Gustavo, no bloco anterior a gente falou sobre o limite que os pais impõem ou não na vida dos filhos e que causam esses transtornos na vida adulta. Mas como é que a gente consegue identificar se eu estou partindo para esse lado? Como é que eu consigo perceber comigo mesmo, ou preciso de auxílio de alguém, de um especialista, para entender que eu estou vivendo essa síndrome? Ora, sempre é importante a gente perceber que nós precisamos de ajuda. Nós não somos uma supremacia.
Então você procurar uma ajuda psicológica sempre é necessário para você saber lidar com a situação. A própria pessoa, Fátima, dificilmente vai perceber porque ela está numa zona de conforto. E é gostoso para ela agir dessa forma. Todo comportamento existe por um motivo, por uma função. Nenhum comportamento existe porque ele quer existir. Tudo está instalado por uma questão de sobrevivência. Ninguém sobe no prédio porque quer subir, né? A pessoa vai subir no prédio para tentar fazer alguma coisa por uma questão de sobrevivência. O organismo instalou aquele repertório. Então, se está instalado esse repertório de ser um adulto adolescente, tem um quesito por quê. A pessoa não vai perceber. Então precisa de uma questão de fora. E aí muitas vezes as pessoas do lado de fora não sabem pontuar, não sabem dizer o que deve ser feito e o que não deve. É onde gera os conflitos dentro de casa. Por isso que a ajuda de um profissional sempre é interessante. Eu sempre costumo dizer o seguinte: a nossa personalidade é formada até os 18 anos. Desculpa, não sei o que digo, são os teóricos. Até os 18 anos. Então, se os pais percebem algumas coisas diferentes, ou algum tipo de problemas, ou não sabem lidar com o adolescente, dá tempo de procurar o psicólogo e tentar modificar isso. Porque depois dos 18 anos a coisa fica mais difícil. Porque está mais enraizada, está mais unificada. Então, se você procura um psicólogo depois dos 18 anos, claro que você vai ter uma modificação, mas vai ser uma modificação mais difícil, porque está mais enraizada. Se você percebe que seu filho está tendo algum problema desse tipo e você não sabe lidar, né, colocar regra, não sabe lidar com a situação, a ajuda psicológica é fundamental. O psicólogo está aí para ajudar. A gente são profissionais da saúde mental. Então, por que não procurar um profissional para ajudar você a lidar com o problema que você está tendo? Certo. E eu acredito que as mães têm que acordar urgentemente, né? Sim, porque não só às vezes os adolescentes, quando nós estávamos em off aqui, né, conversando, as mães também precisam urgente para que elas tenham mais autonomia, né? Mais autoridade nessa questão. Às vezes fica ausente, quer compensar, mas não se compensa a sua ausência com liberdade desse jeito, né? Não, é bem pontuado isso que a senhora está colocando. A gente estava conversando aqui em off, né, sobre isso, que muitas vezes os pais não colocam limites com medo do filho não gostar, medo do filho fazer retaliação e tal. Pensa numa coisa, você não pode pensar só no presente agora. Seu filho vai ter 20, 30, 40 anos, ele vai te agradecer depois, lá na vida dele, lá na frente, por você ter colocado limites, regras, dito não pode, não deve, não vou fazer, aprenda com consequência. Não temos que pensar que o nosso filho vai ter até os 18, ele vai ter 25, vai ter 30. Então é importante a gente pensar que a gente pode ficar compensando, Gustavo, vou trabalhar o dia inteiro, então eu vou dar tudo que meu filho quer. Ok, você pode dar, mas depois aguenta a consequência, né? Não pode, tem que pôr regra. E para você colocar a regra, você tem que ser firme com o seu filho e principalmente ensinar que ele tem que aprender com a consequência. Ou seja, quer ir pro shopping, mas você não vai. Mãe, você é chata. Não sou chata, foi você que não fez por onde merecer. Assim você vai amadurecendo e você vai evitando que o seu filho se torne um adulto infantilizado. Ele tem que perceber que existe consequência. Exatamente. Esse é o problema, pastora. Eles não percebem que tem a consequência de ser um adulto infantilizado, porque não foi colocada essa regra lá na infância dele. Por isso que é importante termos regras. Vem cá, você é adulto, não é? Você tem regras. Por que você não pode colocar essa regra dos seus filhos? É uma coisa que a gente pode pensar, né, pastora? Sim. Importante, aliás. Gustavo, outro dia eu estava vendo uma reportagem na TV que foge um pouquinho desse tema, mas pode ter ligação e eu quero saber se você pode me orientar nesse caso. Hoje em dia você sabe que a indústria da cirurgia plástica, ela cresce, né, diariamente. E a gente visualiza muitas vezes as pessoas não só tentando corrigir algo que não está legal, né, que elas acham que não está legal na fisionomia, mas muitas pessoas com mais idade querendo se esticar bem para ficar mais jovem. E aí eu ouvi um psicólogo na TV falando que essa busca desesperada por parecer mais jovem tem associação com o medo da morte. Essa ligação aqui da síndrome do Peter Pan, da adolescência, também pode ter alguma ligação com o medo da morte? Eu quero ser jovem porque aí me distancia de envelhecer e morrer? Fátima, pode ser que sim, mas a maioria das vezes está ligado mais à falta de madurez, tá? A questão da cirurgia plástica, a gente vai estar ligado a outros transtornos como o disforme corporal, que é não se aceitar, não querer ser aquilo que você é e aí você querer modificar. Não é à toa que nós somos o país hoje número 1 em cirurgias plásticas, né? A gente já perdeu dos Estados Unidos, né? Nós somos o number 1 hoje, até porque pela regra da beleza, nós somos um país que prioriza muito isso. As modelos mais famosas do mundo são brasileiras,
né? Então a gente sempre está num destaque. O Brasil também é conhecido como essa questão de um povo bonito. Então essa questão cultural que nós chamamos de regra cultural influencia o tipo de comportamento ligado às cirurgias plásticas, mas nem sempre está ligado à questão de adultos adolescentes não, viu, Fátima? Tá certo. Entendeu? E me fala uma coisa Fala também, aí. né? Assim, dentro, eu fico preocupada, né? Vamos dizer que o pessoal pega, a gente fazendo, falei pra você que eu fiz uma busca e infelizmente em Pernambuco existe um alto índice, né, de jovens entre 15 e 29 anos, 73% dessa juventude, os pais mantêm eles dentro de casa. Não vai criar um comodismo e depois desse comodismo uma dependência? Super, pastora. A dependência é uma grande coisa que a senhora falou. Porque se você não cria responsabilidade de você ter seu dinheiro, de você ter seu trabalho, então você sabe que seu pai vai te dar tudo. Então por que eu vou trabalhar? Por que eu vou criar responsabilidades se eu tenho tudo conforto à minha volta? Então para que eu vou estudar? Muitas vezes a gente percebe que o adolescente não leva a faculdade a sério, porque ele não sabe o valor do dinheiro, ele não sabe o tanto que o pai trabalha, rala. Então eu vou entrar na faculdade porque eu não quero mais, eu vou entrar em outra. Daqui a pouco eu também não quero mais, pastora. Então essa consequência, esse comodismo, né, gera toda essa consequência pro adolescente, né? Aí talvez as pessoas estão ouvindo, estão perguntando, nossa, mas como os pais são totalmente culpados? Não que os pais são totalmente culpados, mas é importante nós percebermos que os primeiros repertórios que nós temos como referência são das nossas figuras parentais, são dos nossos pais, nossas mães. Então muitas vezes nós nos comportamos diante deles. Claro que nós temos a nossa personalidade, né? Nós somos um fantoche, nós somos boneco, temos vontade própria, e é interessante o adolescente exercer a vontade própria, mas é importante ele exercer a vontade própria dentro do limite. Eu posso fazer o que eu quero. Não pode. Ele tem que saber o limite, porque a sociedade vai colocar limite nele. E é importante a gente perceber que colocando os limites, você vai ter uma consequência muito positiva lá na frente, dele saber o valor do seu dinheiro, ele saber o valor do seu suor, ele saber como meu pai ralou para me dar uma graduação, ou para me ajudar num curso, né, e tudo mais. E se você não coloca esses limites, não coloca essas regras, ele não vai perceber isso, né? Ele não tem essa autopercepção. O adulto não tem essa percepção quando a regra não é colocada. Muito bem, falando hoje com o psicólogo Gustavo Zampoli sobre adolescência, conversando hoje sobre a síndrome do Peter Pan. De repente você está em casa, tem uma pergunta para fazer, pode participar com a gente pelo WhatsApp, pastora Rosa vai te passar o número. 0 operadora 11 94042 7092. O povo dentro de casa, Fátima, fica tudo atento que a gente tá falando aqui, você acredita? Isso é bom, né? Isso é ótimo, eu quero você participando. Pode ligar para mim. 0 operadora 11 94042 7092 ou pelo telefone, tá bom? O telefone também você pode participar. O 0 operadora 11 3153 1010 opção 1. A gente tem agora a Bruna Olli cantando e voltamos já já. Cheia de graça.
coração, 9h38, mais um intervalo, a gente volta já com o nosso bate-papo. Continue na nossa rádio. Cheias de graça, volta já já. Nossa Rádio. Rede Nossa Rádio. Louve a Deus com o novo CD Deus é Resposta, do forrozeiro Fernandes Lima. Conta um milagre que Deus fez na tua vida. O teu problema foi levado na cruz. 13 músicas escritas pelo missionário R.R. Soares. Cadê minha rosinha, minha florzinha? CD Deus é a Resposta. É impossível, mas Deus pode resolver. Mais um lançamento Graça Music. Um novo tempo, um novo conceito de adoração pra você. Eu me sintonizo com Deus. Na Nossa Rádio. Aprenda a ter uma vida apaixonante, recompensadora e emocionante. Com o livro da Graça Editorial Mulheres Extraordinárias. Descubra segredos bíblicos e histórias inspiradoras. Domine suas emoções e crie um relacionamento íntimo com o Senhor. Mulheres Extraordinárias. Adquira já pelo spovo.com.br. Graça Editorial. Livros que iluminam. Nossa dica! Nossa Rádio. Nossa Rádio. Tem gente que ainda não aprendeu e tem o hábito de jogar coisas dela. Eu senti que depois de 2 ou 3 dias que a TV foi instalada, ela corrigiu o próprio pai. Ela pediu pro pai não assistir mais a novela. Houve uma mudança. Em nome de Jesus, houve uma mudança, né? E vai ter muito mais. Hoje eu sinto que tá mais calma, ela tá mais amável. O pai dela chega, beija ela, abraça ela, fala que ama ela. Ela fica com saudade do pai. Eu sinto que a palavra de Deus entrou dentro de casa, né? Pela nossa TV e fez um bem enorme. Assine agora mesmo a nossa TV. Ligue para 0 operadora 21 3265 5000. Nossa TV, a TV por assinatura que leva o melhor conteúdo para a sua família. Nossa Rádio. Nossa Rádio 942. Nossa Rádio. Mais perto de você, já de volta. De volta na Nossa Rádio. Cheias de graça. De volta com Cheias de Graça 9h42. Continuamos o nosso bate-papo até as 10 da manhã, falando sobre adolescência, síndrome do Peter Pan, com o Gustavo Zampoli, psicólogo. Gustavo, tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. Deixa eu dizer aqui pra você. Ô Fábio, eu posso falar que Claro. como exemplo da síndrome do Peter Pan é o Michael Jackson? Uhum. A gente todos sabe a história dele, que ele foi privado, ele apanhava do pai, ele tinha que treinar, ele tinha que cantar, ele tinha que ser o melhor, né? Que ele fazia parte dos Jackson 5, esse nome devido na vida adulta dele. Ele queria ligado à história do desenho, ligado ao Michael Jackson também. Ele teve o Neverland. Coisa, né? A gente aliás, eu até comentei aqui no início do programa que quando falava de síndrome de Peter Pan me veio imediatamente na mente o Michael Jackson. Mas o fato, assim, interessante isso que você falou, né? Porque existem muitos pais hoje que exigem, por exemplo, do filho que ele seja o melhor da sala de aula, que ele seja o melhor no esporte. Então isso pode gerar também esse tipo de problema. Pois é, que aí é a questão de você não deixar o adolescente viver também. É complicado, né? Porque a gente tem que sempre fazer essa dança das cadeiras, ou seja, colocar limite, mas não colocar um limite totalmente forte. Mas um exemplo básico. Vamos lá, se o filho tá no colegial, ok. Cobre dele bem na escola, cobre dele fazer a homework, né? Fazer a lição de casa, mas deixe também ele se divertir, sair com os amigos, né? Receber uma visita em casa. E você ir empoderando, né? Você cobra, mas também deixa ele viver também a vida dele, né? É saber lidar, igual eu disse pra vocês no começo, né? Igual beber vinho. Se você toma demais, o que acontece, pastora? Não, totalmente fora, né? Pois Se embriagar, né? Exatamente, é saber lidar, né? Saber ter o equilíbrio. Antes da pergunta do nosso ouvinte aqui, deixa eu te
Pergunta, vai você primeiro, pastora, que depois eu entro com a pergunta do ouvinte, que eu vou entender melhor o que ele quer saber aqui, que eu não entendi a pergunta. Como você falou, Gustavo, é um desvio mesmo comportamental, Sim, né? comportamental. E nesse desvio comportamental, até mesmo, vamos dizer, como fala, né? A idade adulta chega, os desejos, as vontades, até pelas próprias necessidades. A gente fica preocupado com o que é esse comportamento, como identificar esse comportamento também, até mesmo da mulher para com o homem ou do homem para com a mulher, porque normalmente acho que como, né, vamos dizer, o casamento é uma rotina, eles não gostam de rotina. Filhos é responsabilidade, eles não gostam de ter responsabilidade. Como que fica esse negócio? Não fica, né? Mas não dá muito certo, né? Então, muitas vezes, pastor, esses adultos, adolescentes, eles não assumem relacionamento. Porque o adolescente ele não assume relacionamento, né? Ele não leva muito a sério, ele fica com um, fica com outro, dá um beijinho aqui, dá um beijinho ali e tchau. Os adultos adolescentes também acabam, a maioria das vezes, agindo dessa forma. Às vezes, eles acabam se apaixonando, porque é uma questão do ser humano. Se apaixona e casa. Aí a esposa ou o marido acaba sofrendo. Por quê? Porque ele não vai assumir responsabilidade nenhuma. Ele chama, amor, vem limpar a casa. Que nada, vou jogar videogame agora, você que se vire. Entendeu? Então acaba acontecendo esse tipo de coisa mesmo. Mas a maioria não acaba assumindo relacionamento, tá, pastora? A gente fica preocupado, porque querendo ou não, o dia, vamos ver, se não assume, aí vamos dizer, o relacionamento de uma mulher e de um homem ali vai haver um sofrimento, né? De ambas as partes. Ou até mesmo a criação de uma criança. O que vai ser gerado dentro dessa criança? Outro adulto adolescente. Então, e a multiplicação desse negócio deve ser um pano. Porque exatamente assim, pastor, os nossos comportamentos são muito gerados pelas nossas figuras parentais, pelos nossos pais. Então, se eu tenho um pai ou uma mãe adolescente, então automaticamente eu vou perceber que meu pai tem 50 anos e se veste como um skatista. Cara, eu vou também ser. Meu pai fala na gíria, aí mano, beleza, tal. Eu também vou falar. Porque é o modelo de repertório. O primeiro modelo de repertório que nós temos são dos nossos pais. A primeira figura. Não trabalhando, não estudando, não meu se pai esforçando para alguma coisa. Meu pai não trabalha, quem trabalha é só minha mãe. Cara, eu sou homem, meu pai é homem. Por que eu vou trabalhar também? Puxa vida, que interessante, né? Agora, Gustavo, dá pra dizer que, por exemplo, em todos os casos, a pessoa sofre dessa síndrome? Porque existem pessoas, por exemplo, no relacionamento. Às vezes eu ouvi o rapaz reclamar. Eu detesto quando minha namorada chega. Sabe aquela coisa? Ou então, quando o rapaz já é grandão, fala com a minha mamãe. Então, assim, em todos os casos, ou de vez em quando, por exemplo, a mãe que às vezes tem uma filha adolescente se veste como ela. Quando a pessoa sai da vivência ali do seu período e volta para essa coisa infantil, já é um diagnóstico ou não? Não são todos os casos? Não é todos os casos. Bem falado essa questão da mãe que se veste como o filho, né, Fátima? Muitas vezes a mãe, ela não viveu essa adolescência. Ela casou cedo, ela teve que trabalhar cedo, ela teve que fazer muitas coisas. Ela não pôde viver essa experiência. Então ela vê a filha como um espelho. Epa, olha, minha filha tá usando tal coisa, que bacana, eu vou usar também. Só que ela não percebe que ela tá afetando a filha. Porque a filha vai começar a sentir raiva, nesse caso, né? Ela vai porque às vezes a filha fala, minha mãe tá disputando comigo. E a maioria vê como uma disputa, tá, Fátima? Bem colocado. A maioria vê como, Gustavo, minha mãe está disputando comigo, minha mãe quer ser igual eu, Gustavo, o que eu faço? Vai querer aquele atrito, né? Minha mãe chama mais atenção entre os meus amigos do que eu. Mas já aconteceu de casos na clínica que a mãe comprou o mesmo vestido da filha, tá, Fátima? Já aconteceu. Meu Deus do céu. Então tem que ficar esperto com isso, que aí você pontua pra sua mãe e fala, olha, mãe, você tá vendo o que você tá acontecendo? Você tá tentando me imitar e tal. Vamos procurar uma ajuda? Por isso que eu falo, gente, procurar o psicólogo é fundamental em todas as nossas situações, tá? A ciência psicológica existe para ajudar o ser humano. Isso que é fundamental sempre a gente perceber que ela tá aí para ser usada, para ser utilizada. E o principal que eu como psicólogo tenho que falar, nós damos as ferramentas para o paciente para lidar com a situação, né? Então é importante você perceber que você não vai na terapia só para você se autoajudar. Né? É isso. Você vai aprender técnicas psicológicas para lidar com o dia a dia também. Então há uma luz no fim do túnel. Sempre há, viu? Olha, eu não entendi muito bem a pergunta do nosso ouvinte aqui, mas eu vou ver se a gente consegue descobrir o que ele quer dizer. É o Pio, ele mandou uma pergunta aqui pra gente, ele quer dizer assim, ele perguntou assim, o que dizer sobre personalidades que se boicotam no presente e põem a causa no passado difícil que elas tiveram? Será que não entendi muito bem, acho que ele tá querendo dizer, se boicota no presente, acho que dizendo, olha, eu vivo assim porque o passado causou isso.
Ah, tá. Como se jogasse Eu responsabilidade acho que é isso que ele quer passado. perguntar. Mas agora vamos eu uso a mini saia aqui, fora do meu período. Não que seja errado usar mini saia, mas estou falando, por exemplo, existem períodos em que a roupa, principalmente a mulher, né, ela tem um... Não dá para seguir todo o modismo, né? Tem que se comportar de acordo com o seu período aí. Claro. E aí você não vai usar com uma mini saia fora do seu tempo, quando não lhe cabe, não fica bem. Sim. E aí você fala, mas eu quero usar mini saia porque na juventude eu nunca pude usar. Então, quando você põe a culpa no passado. Então, vamos falar sobre resiliência, que eu estava falando em off para você. Resiliência é um comportamento que todo ser humano tem que ter. O que é isso, Gustavo? Resiliência é saber lidar com situações novas. É saber lidar com situações que está acontecendo. Como eu dei o exemplo aqui em off. Perdi um ônibus. O que eu faço? Peraí, vou pegar outro ônibus, vou pegar o metrô, vou pegar um táxi. A pessoa que não tem resiliência, perdi o ônibus, socorro, não sei o que fazer. Então, colocar a culpa no passado é você não ter resiliência de saber lidar com o novo que está acontecendo. É você não ter repertórios, você não ter essa classe de comportamento de saber lidar com a situação nova. Pegou fogo, o que eu faço? Eu pego o extintor, pegou fogo, socorro. Então, muitas vezes a gente vê o ser humano não lidando com a situação porque ele não desenvolveu esse padrão de repertório chamado resiliência, de saber lidar com o novo. Por isso que muita gente não sabe lidar com perca de relacionamentos, com perca de ente querido, com perca de trabalho e tudo mais, porque não sabe desenvolver essa coisa nova, né? Ok, perdi o trabalho? Beleza, faz parte, vamos distribuir currículo, vamos fazer um curso de aperfeiçoamento. Perdi minha mãe? Que difícil. Perdi meu marido? Que difícil, mas vamos lá, eu tô vivo, eu tenho que saborear os outros comportamentos que a vida me oferece. Quem não tem resiliência não sabe lidar com isso. Perdi minha mãe? Socorro. E agora? Perdi tudo. Perdi meu marido? Socorro. Então, desenvolver resiliência é uma coisa fundamental para qualquer ser humano, viu, Fátima? Não colocar a culpa no passado não dá muito certo não, viu? Você tá fugindo, né? Mas aí a pessoa que, por exemplo, não desenvolveu a resiliência, ela não vai conseguir perceber sozinha isso e pior, ela não vive nesse mundo confortável porque ela quer, ela não tem consciência disso, é isso? Ela não tem consciência, exatamente, ela não consegue perceber que ela tem que desenvolver esses padrões novos. Então ela fica num mundo enraizado lá no passado, que a gente chama das vivências, né? Que são esses esquemas psicológicos que nós desenvolvemos na adolescência e eles vão refletir na nossa vida adulta. Então, ou seja, essas vivências, elas ficam presas, ou seja, elas ficam repetindo esses padrões. Quando nós vivenciamos coisas novas, permitimos ter coisas novas, novos esquemas psíquicos vão sendo construídos em nós. Então, por exemplo, eu na minha adolescência eu só atacava. Eu continuo atacando na vida adulta, mas se eu desenvolver um padrão novo, eu vou saber lidar melhor com a situação, que é a resiliência. Entendi. Ficou claro? Ficou claro. Ótimo. Agora, por exemplo, quem vive uma situação dessa, que de repente vive preso ao passado, bom ou ruim, e de repente desenvolveu a adolescência, quer ser criança ou tá preso a uma situação qualquer, ela pode desenvolver uma doença psíquica? Ela pode desenvolver uma depressão, uma ansiedade, ela pode desenvolver uma síndrome de inferioridade. Então tem vários desencaminhamentos psíquicos que pode ser desenvolvido. Não tem uma regra específica. Entendi. Né? Algumas doenças são biológicas, como a depressão, tá? Qualquer ser humano está propenso a desenvolver depressão, está dentro de nós. Como outras doenças, não. Mas problemas ligados à depressão está muito ligado à nossa biologia. Isso está no ser humano. Por isso que quando a gente está com depressão, muita gente pensa, nossa, como eu sou fraco. Não, isso é coisa nossa. Então, muitas doenças são desenvolvidas diante dessas situações que você está me colocando, Fátima, de não saber lidar com o novo, né? Colocar a culpa também é uma fuga, tá? Pois é. Pastora Rosa. Não é brinquedo não. A minha preocupação, Gustavo, vamos dizer que isso está passando a ser uma cultura, né? Sim. É uma preocupação enorme. Aí eu queria perguntar mesmo para você dar essa ênfase, assim, né? Em questão, a preocupação com o nosso futuro aí, né? Vai passar a ser uma normalidade em meio à sociedade, também vai ser passado para os outros que vão vir. Eu queria saber, assim, que você desse uma ênfase mesmo. É uma tendência, é uma anomalia ou é uma doença? É um transtorno psicológico. O que é um transtorno psicológico? É um padrão de comportamento que não está dentro da normalidade. Ou seja, o que é uma normalidade? São todos os padrões de comportamento que nós classificamos como coisa comum, né? A anormalidade são comportamentos que estão fora do padrão comum, né? Por exemplo, o que é um adulto? Assumir responsabilidade, ter o seu dinheiro, ter o seu trabalho, né? Se é casado, assumir a responsabilidade da família. Esse é um padrão normal, vamos usar assim, da normalidade. Um padrão fora da
da normalidade é que tá totalmente fora desse grupo. Então eu sou casado, tô nem aí. Eu tenho meu trabalho, eu gasto com o que eu quero e não pago minhas contas. Meu pai e minha mãe que paga. Eu vou trabalhar, eu tenho que ter um padrão de roupa. Não, eu vou de short, camiseta, eu vou todo colorido, eu vou de skatista e por aí vai.